Sempre tive medo da solidão e nunca soube exatamente por quê. Não era medo do desconhecido, do sobrenatural, nada disso. Era simplesmente uma fobia. Inexplicável, e talvez tão ridícula quanto ter medo de aranhas ou de rãs. Ridícula, para quem não é acometido por esse tipo de coisa, claro. Quando criança, não queria dormir sozinha no meu quarto de jeito nenhum. Meus pais construíram uma bela casa, com um quarto para cada uma de suas 3 filhas. Mas, enquanto minhas irmãs mais novas adoravam ter seus próprios quartos, eu detestava a ideia de ficar uma noite inteira sozinha ali. Frequentemente, eu arrumava um jeito de ir dormir com uma de minhas irmãs, ou mesmo no quarto dos meus pais. O problema só foi bem atenuado quando eu ganhei um cachorro, um pastor alemão. Assim que ele chegou, ainda filhote, já fui levando a sua casinha para dentro de meu quarto. A princípio, meus pais foram contra a ideia de um cachorro tão grande ficar no interior da casa. Mas, ao ver o meu desespero e, a bem da verdade, para eles e minhas irmãs terem um pouco de sossego noturno, permitiram que Flanela, nome que escolhi para ele, ficasse comigo no quarto, desde que eu fosse a responsável pela limpeza do local. Pelos 12 anos seguintes, aquele cachorro foi o meu companheiro de quarto. Um dos dias mais tristes de minha vida foi quando ele morreu, poucos dias depois de meu aniversário de 18 anos. Todos achavam que a minha tristeza era por causa da perda do animal. Mas o medo de ficar só era ainda maior do que a tristeza. Durante o dia não haveria problemas. Eu passava o dia entre as aulas e os treinos de vôlei. Mas quem me faria companhia durante as noites? Meu namorado se ofereceu para ficar comigo até que eu me adaptasse com a ausência de Flanela. Eu tinha vergonha de dizer que tinha medo de ficar só. Uma coisa é uma criança de 6 anos com esse tipo de comportamento. Outra é uma jovem entrando na idade adulta e morando fora de casa. Quando meu namorado ia dormir comigo, tudo ficava bem. Porém, quando ele não podia, por causa de alguma viagem ou outro compromisso, era terrível. Para dizer a verdade, eu nem ia para o meu apartamento. Preferia ir para a casa de meus pais. Lá, eu ficava sozinha no meu antigo quarto, pois sabia que sempre havia gente na casa, embora fosse muito difícil conciliar o sono. Mas o tempo foi passando, e os momentos em que eu teria que ficar só foram aumentando. Por fim, eu acabei por me adaptar quando meu relacionamento acabou e depois que me formei e fui trabalhar em outra cidade. Bom, eu conseguia ficar só, e aquilo que era um medo quase irracional se transformou em algo desagradável, mas tolerável. Algum tempo depois, conheci meu marido. Eu sempre dizia para ele que queria uma família grande, pois detestava a ideia de ficar só. Seria algo aterrorizante ser uma idosa solitária. Então, para garantir que eu teria uma velhice com bastante companhia, tivemos 5 filhos, e esses filhos me deram 8 netos. Eles sabiam de meu medo da solidão, de tal maneira que era raríssimo o dia que eu não recebia uma visita de um filho ou de um neto. E quando isso acontecia era porque eu tinha saído de casa para visitá-los. Um dia, meu neto mais velho, na época com 8 anos, me perguntou se eu não tinha medo de ficar só depois que morresse, já que poderia virar um fantasma. E que talvez fosse uma solidão até pior, pois como um fantasma, meus chamados não seriam ouvidos pelos vivos. Eu respondi que não acreditava em fantasmas, nem em vida após a morte. E que se eu virasse um, ele certamente ia me ouvir, pois eu ia encher o saco dele. Esta era uma convicção que tinha fortemente enraizada na minha mente, a de que não existia nada quando a vida acabava. Era como dormir sem sonhos, só que sem despertar novamente. Um dia, numa celebração de Natal, estava com toda a minha família em casa. Senti uma dor muito forte no peito e tudo escureceu. Quando acordei, estava olhando para mim mesma, e minha outra eu finalmente me fez entender porque eu detestava a solidão. Eu era a única consciência que existia no universo. Sempre estive só e sempre estaria só, mas queria saber como seria a sensação de ter companhia. Então criei um universo simulado, me inseri nele e esqueci disso. Finalmente tive companhia, ainda que cada uma dessas companhias fosse algo criado por mim. E como a gente aprende com os erros, na próxima vou fazer um negócio mais duradouro. Este canal se dedica a contar histórias de causar medo e fascínio, com temas que envolvem mistério e ficção científica. Por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no Histórias Assustadoras. Obrigado e até a próxima história.